Sônia, quando estiver gravando, você me avisa que eu não estou vendo? Já começou. Já começou? Obrigado. O Grupo Espírita Boa Nova, livro Libertação, capítulo 5, Operações Seletivas, 9 de abril de 2022. Nós vamos continuar o estudo. Créditos. Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006. Xavier Francisco Cândido, Libertação, pelo Espírito André Luiz, 31ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2008. Pedir para Sheila Cardoso fazer a leitura para a gente, Sheila. Boa tarde. Boa tarde, Sheila. Posso sim, muito obrigada. Posso iniciar? Pode começar. Você vai ler, aí nós vamos fazer a prece, depois da prece você faz um comentário, e eu vou pedir para outra pessoa fazer um comentário também. Ok. Então, a nossa lição de hoje, o capítulo é 144, que temos com Cristo. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 24. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo, seu evangelho redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada, porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoravam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem, sob os nomes de discórdia e tirania, no comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima, através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também nos círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Emmanuel. Vou fazer a prece agora. Eu vou pedir para a Lucidalva fazer a nossa prece. Pode ser, Lucidalva? Pode ser. Deus, nosso Pai,
Jesus, mestre querido, muito obrigado por mais essa oportunidade, que possamos estar com nossos pensamentos elevados, para que a espiritualidade amiga e superiores esteja conectada conosco. Obrigado por todos esses conhecimentos espírita, por nos ajudar no conhecimento maior. Ampara, Senhor, todos aqueles que necessitam desse trabalho de amor e de melhoramento em nós mesmos. Ajude, Senhor, a nos libertar de todos os nossos egoísmos e ampara toda a humanidade, Senhor, com tantas coisas que estão acontecendo, que a gente possa estar sempre pensando positivamente. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Fica conosco, Senhor, hoje e todos os dias de nossas vidas, nos amparando e nos auxiliando. Graças a Deus. Ela. Então, E depois eu vou pedir para o André Luiz fazer o comentário, tá, André? essa página, ela é, como sempre, né? Ela é muito atual. Ela é muito atual e passados, assim, tantos anos após a vinda do Cristo e também passado tantos anos após a escrita, né, dessas obras de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, já tem mais de 50 anos, com certeza, deve ter isso, né? A gente vê que a situação humana, a nossa situação, ainda permanece bem semelhante, né? Porque ele está falando aí sobre, vai colocando para a gente a questão da política, a questão quando ele fala ali do comércio, né? O quanto as pessoas ainda enganam por bagatelas, né? A adulteração de tantas coisas que a gente presencia. Então, os homens ainda estão numa situação de muita dificuldade, ainda de muitos equívocos com relação à vida espiritual, né? Por isso que ele fala, né? O que temos nós a ver com Cristo? Porque, embora a gente saiba que o momento atual é um momento que está assim, é um momento que está assim, muito reflexivo para tantas pessoas, trazendo assim à tona tantas situações, quer na questão da política, principalmente, como a gente está vendo hoje atualmente, mas a gente vê que muitos, né, não querem realmente a interferência, né, daquilo que você traz de bons, vai contribuir até mesmo para nós, né? Quando a gente se posiciona colocando as questões do Cristo, né, como deveria ser, isso incomoda um pouco, né? As pessoas ficam um pouco irritadas quando você vai trazer uma colocação diferente, ou melhor, aquela que vai estar mais de acordo, né, com o Evangelho. Isso não é muito, às vezes, não é muito bem-vindo, pode ser, às vezes, em família, no círculo social, isso não é muito bem-vindo. Mas o que me chamou a atenção era justamente isso, né? Que o que ele fala, ele vem nas organizações, quando ele entra também, muitos falam em Jesus, né? Usa-se Jesus para tudo, aliás, né? Usa-se Jesus também muito, como nós falamos, na política, mas ainda não se conhece, ainda não se compreende, melhor falando, o que é quem é verdadeiramente o Cristo, né? E qual é o nosso papel perante os ensinamentos dele, né? As pessoas ainda estão naquela visão de que seguir a Jesus é somente segui-lo, né? É a salvação exterior. E não compreendem que seguir a Jesus é a nossa transformação, é a nossa, como a gente sempre fala, é o sacrifício, muitas vezes a renúncia, é servir ao Cristo verdadeiramente, né? Então, era isso, né, que eu queria destacar nessa página de hoje. Só está fechado, Valério. É como sempre, né, André? Vou ver o seu comentário aí, André. Vou fechar.
É algo que a gente já comentou aqui em outras reuniões, né, que as nossas instituições, elas acabam sendo tomadas por invigilância, acabam sendo tomadas por espíritos que não querem que funcione, né? Até na própria leitura que a gente está fazendo do Libertação, quando o André Luiz chega na Cidade Estranha, ele vê que espíritos ainda são carregados em liteiras, ainda tem escravos e tudo mais. Então, eles querem que aquilo se repita aqui. Um paralelo disso é que o mundo espiritual superior quer que o que acontece lá se repita aqui, que é o melhor, que é o avanço. E os espíritos inferiores não, eles querem o retrocesso. Então, quando eles se assenhoram de pessoas que estão na vida pública, ou seja onde for, para que aquilo não funcione direito, é o que realmente eles querem que aconteça, né? E no meu entendimento não tem separação, né? Ah, não, eu estou no centro, eu vou falar sobre as leis de Deus, os ensinos de Jesus, mas no meu trabalho eu tenho que prestar atenção nas coisas do trabalho, isso não tem que vir à minha mente, acho que é o contrário. Eu tenho que servir no meu trabalho, tentando, ao máximo, trazer tudo que eu entendo, tudo que a gente recebe de informação aqui, e aplicar isso no meu trabalho, no meu tratamento com as pessoas, no desenvolvimento dos meus deveres materiais, né, e tudo isso. E eu achei interessante também um ponto que o Emmanuel coloca com relação a essa infiltração, digamos assim, no movimento espírita. Eu estou lendo O Exilado, do Hermínio Miranda, e ele traz conversas muito interessantes que eles tiveram de doutrinação com espíritos extremamente inteligentes, que tinham todo um trabalho sendo feito no mundo espiritual para, ao máximo, levar o espiritismo somente para o lado científico, acabar com o lado moral, né? Então, a gente percebe isso acontecendo em algumas vertentes do espiritismo. Então, é muito importante a gente continuar a estar vigilante para que isso não aconteça conosco, porque é nos nossos defeitos, que são muito aparentes para eles, é que eles trabalham, nossa vaidade, nosso orgulho, para causar toda essa separatividade aí. É isso que eu entendi, Valdir. Está ótimo, obrigado pelo comentário de vocês. Realmente esse é um ponto importante, né? Interessante, só para destacar um ponto aqui, quando ele diz assim que às vezes a gente pensa que Jesus fez a tarefa dele e encerrou o trabalho, né? Ele diz aqui, Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. É interessante que eu vejo aqui, essas colocações estão cada vez mais constantes, chamando a nossa atenção. A gente vê que Jesus não está interessado em aumentar o número de adeptos, porque aumentar o número de adeptos não significa necessariamente que o Evangelho penetrou no coração desses adeptos. Ele quer que o seu Evangelho vá triunfando nos corações das pessoas. Fazer adeptos é muito mais fácil. Para fazer com que o Evangelho penetre nos corações, uma mudança muito profunda, que não se percebe, que não tem estatística. Será que o IBGE faz estatística lá? Quem é que tem o Evangelho no coração? Não existe. É importante nós termos em mente que o nosso trabalho a serviço do Cristo não é um trabalho de arrebanhar pessoas. Lógico que aumentar o número de pessoas interessadas no estudo, na reflexão, no aprendizado, para que o Evangelho penetre em seus corações é muito bom. Esse é o trabalho que o Kardec se interessou em fazer. Mas não às vezes a gente não percebe a diferença, né? Às vezes nós olhamos a quantidade de gente
Está muito bom, está ótimo. E Jesus, quando olha, não olha a quantidade, olha os corações das pessoas. Então, esse ponto, que é sempre trabalhar nos corações, é um ponto que eu vou percebendo nas mensagens, nos estudos, nas colocações, percebendo que isso é a essência do trabalho de divulgação. É isso. Tá bom. Vamos, então, agora fazer o nosso continuar, né? Nosso estudo do libertação. Então, aqui no capítulo 5, operações seletivas, né? Já passamos por isso, por isso. Nós terminamos aqui. É isso mesmo, Sandra? Sandra faz o controle Foi aí, Sandra, que nós Isso paramos? mesmo. Eu esqueci que você não está nos vendo. Eu estava fazendo sinal de positivo, mas agora eu lembrei. Eu vejo só 5 telas. Agora que você apareceu. Agora você apareceu. Tá bom? Então vamos lá. Vou pedir. Quem que eu vou pedir? Gustavo, está aí? Tá ali. Hein, Gustavo? Eu estou sem o som aqui, eu estou te ouvindo de longe. O som está lá na sala. É mesmo, hein? Espera aí, deixa eu botar num outro áudio aqui. Espera aí. Tá legal. Acho que vai dar microfonia. É porque o meu pai e a Patrícia estão ouvindo também. Ah, tá bom. Mas Aí eu faz o te ouço seguinte, muito longe. você pode falar, você só tem dificuldade em escutar o que eu vou falar, não é isso? Tá, fala. Se eu não conseguir, Então, é eu vou para ler? falar. Você pode ler e comentar até o ponto que eu disser aí, tá? Deixa eu abrir a porta, ver se melhora aqui. Espera aí. Até o ponto. Que eu disser para você parar. Tá bom. Começaremos aonde? Condenados. Está vendo aí? Beleza, vamos lá. Condenados por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das mais baixas forças da vida, à maneira do batráquio encarcerado no visco do pântano, ao qual se habituou no transcurso dos séculos. Só um instantinho. Isso aí é o camarada que está falando lá, lembra? Está dizendo, não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Nossa função é a de selecionar delinquentes, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justos. Então, ele deu uma continuação aí, né? Tá. É o Gregório que está falando ou é outro camarada? Não é o Gregório, não. É um homem importante lá, daqueles que vão julgar as pessoas. Tá bom? Beleza. Nesse ponto, o orador fez pausa e reparei os circunstantes. Olhos esgazeados pelo pavor jaziam abertos em todas as máscaras fisionômicas. O juiz, por sua vez, não parecia respeitar o menor resquício de misericórdia.
mostrava-se interessado em criar ambiente negativo a qualquer espécie de soerguimento moral, estabelecendo nos ouvintes angustioso tremor, ou melhor, temor. Prolongando-se o intervalo, enderecei com um olhar silencioso a interrogação ao nosso orientador, que me falou quase em segredo. O julgador conhece a saciedade, as leis magnéticas nas esferas inferiores e procura hipnotizar as vítimas em sentido destrutivo, não obstante usar, como vemos, a verdade contundente. Tá bom. Dá uma comentada aí para a gente. Interessante. Esse espírito, ele tem conhecimento e sabe utilizar o magnetismo, né? De modo a interferir nos irmãos que estão ali presentes, só que ele se utiliza desse conhecimento no sentido destrutivo. Ele não se utiliza de misericórdia, embora ele esteja falando a verdade. Os espíritos superiores, eles, quando eles falam com espíritos desse nível, o objetivo é o soerguimento. Acho que até ele utiliza essa palavra aí, né? É puxar esses espíritos para cima, para eles se elevarem. Esse nosso irmão aí, esse juiz, está querendo empurrar para baixo. Eu acredito que principalmente através do medo, né? Porque aí ele pode manipular esses espíritos de acordo com o seu interesse pessoal. Eu vi dessa forma, Wanderlei. É isso mesmo. Alguém quer destacar algum ponto aí? Eu queria entender se o julgador conhece a saciedade as leis magnéticas. Ele é um magnetizador profundo. Ele conhece. Ele sabe usar o magnetismo. Ele envolve aquelas pessoas que estão sob julgamento usando esses recursos de magnetismo. Da mesma forma que, por exemplo, você vê um líder de uma nação, como Hitler, por exemplo, que ele tinha um domínio sobre o público, né? Tinha um magnetismo que ele dominava, induzia as pessoas a acreditar em tudo que ele dizia. Então, isso é naturalmente, não são todas as pessoas que entram nisso. São as pessoas mais frágeis, mas que não refletem, que não pensam, né? Lembrando aquelas colocações que a gente falou outro dia, do Edison, Thomas Edison, né, que ele dizia que 5% das pessoas pensam, 10% pensam que pensam, e o restante prefere morrer do que pensar. Então, as pessoas que não refletem, elas são com muita facilidade manipuladas, são fáceis de serem envolvidas. E ele tem um magnetismo também, né? Ele sabe usar aquilo, sabe, através do temor, colocar as pessoas enfraquecidas, né? Fragilizadas. Te lembra que lá em Nosso Lar, eles colocaram alguma coisa a respeito de treinamento para vencer o medo, dizendo que o medo dos maiores
inimigos da criatura, porque ele se aloja no íntimo do ser e paralisa a criatura. Um pouco de medo faz a pessoa ter uma certa reação, né? Agora, quando a pessoa se deixa dominar pelo medo, ela paralisa, né? Ela faz coisas absurdas. Então, a gente vê, por exemplo, a pessoa às vezes está encurralada, ela pode ter uma reação e se libertar daquele quadro. Mas, às vezes, a pessoa está encurralada, ela tem medo de morrer, o que ela faz? Ela se joga e se mata. São atitudes assim que são comandadas pelo medo. Então, isso é muito utilizado, né? Principalmente onde você tem um esquema de hierarquia, as pessoas estabelecem uma disciplina e que você tem que seguir, senão você vai sofrer as consequências. Então, a pessoa, com medo de desagradar quem manda, ela se submete e faz tudo que o outro quer, né? Então, aqui ele está entrando no campo mental das pessoas, que elas estão com a consciência pesada, ele sabe disso, ele conhece isso, sabe dos erros delas. Então, ele utiliza isso e estabelece, olha o que ele diz aqui, né? Condenados por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das mais baixas forças da vida, à maneira do batraco encarcerado no visco do pântano, ao qual se habituou no transcurso dos séculos. Então, a gente vê que essas pessoas que estão ali, esses espíritos, eles não tiveram pequenos erros, eles tiveram erros constantes, né? Mas assim que não foi um desviozinho, mas foi uma constância nos equívocos. E aí ele olha, ele fala e ele espera a reação, né? Ver como aquilo repercute nas pessoas. Então, olhos esgazeados pelo pavor jaziam abertos em todas as máscaras fisionômicas. Então, o pavor deles se apresentava no rosto. E ele não tinha misericórdia, né? Mostrava-se interessado em criar ambiente negativo a qualquer espécie de discernimento moral, estabelecendo nos ouvintes angustioso temor, quer dizer, era implantar o medo, né? É assim que funciona. Aí vai. Então, ele está manipulando aquele pessoal ali, né? Ele está preparando as pessoas para o que ele vai fazer, né? E o que ele está falando é verdade. A diferença é, como alguém falou aí, né, que os espíritos elevados, eles reconhecem a criatura com dificuldade e tentam levantá-las. Agora, essas pessoas que estão, esses espíritos, eles, durante a existência, tiveram contato com espíritos orientadores, aqueles anjos da guarda, aqueles espíritos benfeitores que ajudam e tudo, e a pessoa não ouviu. Quer dizer, a misericórdia divina coloca para todos nós, junto a nós, espíritos muito elevados, para nos ajudar na hora da indecisão, o que eu vou fazer, se faço isso, faço aquilo, ajudar com que a consciência acuse, chame atenção, mas ele não pode dizer para a pessoa o que ela tem que fazer exatamente. Mas tem uma ajuda. E, por outro lado, a pessoa tem a sua tendência pessoal já cristalizada, né? Aquele negócio que ele fala como os batráquios, né?
nos pântanos, há séculos naquela posição. Então, essas criaturas, quando você perde uma vida inteira, é muito provável que esses equívocos eles venham se repetindo a várias existências. Né? Então, é interessante isso. Porque é uma questão para a gente ver, poxa, mas a gente não diz que Deus é justo e misericordioso? Quem está julgando aqui não tem misericórdia. Mas a gente lembra também que Jesus falou, né? Com a medida o que julgardes, sereis julgados. Essas pessoas tomaram decisões na vida e prejudicaram outros, e cuidaram só de si, egoisticamente. O nosso mundo ele vive sob o domínio do egoísmo, né? E é identificado pelo interesse pessoal. Cada um viu o seu interesse pessoal, o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, o que eu vou fazer. Aí, quando chega nessa situação aqui, é um impacto, é como uma coisa assim para a pessoa refletir, coisa que ela não fez durante a vida. Né? Bom. Salete, pode continuar? Posso. Não vale acusar. Não vale acusar a edilidade desta colônia, prosseguiu a voz trovejante, porque ninguém escapará aos resultados das próprias obras, quanto o fruto não foge às propriedades da árvore que o produziu. Maldiçoados sejam pelo governo do mundo quem nos desrespeite às deliberações baseadas, aliás, nos arquivos mentais de cada um. Assinalando intuitivamente a queixa mental dos ouvintes, bradou terrificante. Quem nos acusa de crueldade? Não será benfeitor do espírito coletivo o homem que se consagra à vigilância de uma penitenciária? E quem sois vós, senão rebotalho humano? Não viestes até aqui conduzidos pelos próprios ídolos que adorastes? Nesse momento, convulsivo choro invadiu a muitos. Gritos atormentados, rogativas de compaixão se fizeram ouvir. Muitos se prosternaram de joelhos. Imensa dor generalizara-se. Gúbio trazia a destra sobre o peito, como se contivesse o coração. Mas vendo por minha vez aquele grande grupo de espíritos rebelados e humilhados, orgulhosos e vencidos, lastimando amargamente as oportunidades perdidas, recordei meus velhos caminhos de ilusão. E por que não dizer, ajoelhei-me também, compungido, implorando piedade em silêncio. Para aí um instantinho. Vamos ver isso aí, Salete. Nossa, não acho que eu nunca tinha lido esse pedacinho aí, não. Vamos pegar pontinho por pontinho aí, Salete. Eu não sei o que é edilidade. Não vale acusar a edilidade desta colônia. É fragilidade? Não. Edilidade. O edil é um personagem Também, né? público que tem poder, né? No nosso caso, nós chamamos de edis os políticos, né? Edis. Seria a administração, Vanderlei? A gente pode considerar assim. Mas a edilidade, deixa eu ver se eu tenho aqui. Vê se alguém acha aí. Feito Câmara Municipal, exercício das funções de edil. Pois é, edil são os vereadores, né? Quer dizer, ele está trazendo ali para
são as pessoas que têm poder, que tomam as decisões, que dirigem, no caso aqui da Terra, o município. No caso de lá, aquela estrutura toda lá. Bom, ele fala aqui que não adiantaria acusar aqueles que estavam coordenando aquilo, né? Estavam à frente dessa colônia. Quem colocou isso foi a voz trovejante. E diz que porque ninguém vai escapar aos resultados das próprias obras, como a árvore que não vai fugir a colher o fruto que produziu. Quando o fruto não foge às propriedades da árvore que o produziu. Isso aí. O abacate nasceu, não pode se revoltar. Eu não quero ser abacate, quero ser abóbora. E isso é verdade. Né? Isso que ele está falando, embora... É verdade, a gente não vai escapar aos resultados das próprias obras, né? Agora, a gente observa aí, Salete, uma coisa interessante. A técnica que ele usa. Quando ele diz, não vale acusar a idilidade desta colônia, ele está percebendo que as pessoas não estão satisfeitas com aquilo ali, está incomodando elas. E aí ele usa uma voz trovejante. Você imagina um pai gritando com o filho. Ele diminui mais ainda, né? Então, aqui o policial gritando. No caso aqui, esse juiz. Que ninguém escapará do resultado das próprias obras. Eu lembro que tem um colega que trabalhou comigo. Ele era advogado também. Também não, ele era advogado. E depois ele se tornou juiz. Uma vez eu estou trabalhando, eu fui convocado para fazer parte do júri, sabe? Um grupo grande que eles sorteavam para quem ia trabalhar. Eu fiquei extremamente incomodado, porque tinha gente que lutava para ser isso, que não ficasse trabalhando, ficava lá. Quando eu cheguei lá, vi que era ele. Eu falei com ele, falei, poxa, por favor, me retira disso. Ele deu uma de juiz para cima de mim. Ele falou assim, eu posso, trovejou a voz dele e disse que poderia me chamar de qualquer jeito. Mas ele ali estava representando, graças a Deus. Mas ele usou aquela voz trovejante. Eu falei, meu Deus do céu, estou brigando com o juiz, não é meu amigo, é um juiz, né? Mas ele me liberou, sabe? Eu acho... Pode falar. Não, eu acho também que, além dessa voz trovejante, que eu não tinha realmente visto, que também é mais um ponto da estratégia, é também de tirar, de colocar todo o peso da culpa sobre o outro, que realmente é verdade, mas ele se tira dessa situação também de autoanálise, né? E coloca como se fosse lá umas penas eternas, né? Como se fosse naquele clima. É interessante, porque quando ele diz assim, não vale acusar a edilidade desta colônia, é por quê? Porque ele está percebendo que as pessoas que estão ali estão acusando, como sempre fizeram na vida. Quer dizer, quando a pessoa está infeliz, é o quê? Ela acusa os outros. Não é isso? Então, ali eles estavam fazendo isso. Então, ele vai dizer, olha, você não pode, não vale acusar, que ninguém escapará do resultado das próprias obras. Quer dizer, a culpa é de vocês. Até ali a gente observa que as pessoas ainda estão tentando... Poxa, nós estamos sendo injustiçados aqui, né? Uma coisa assim. Mas ele baixa o peso em cima deles, né? Impressionante isso. Interessante isso, né? Parece que Deus vai deixando isso para fazer mesmo a gente crescer, né? É como se ele disse assim, ó, não é nada pessoal, viu? Mas vocês vão sofrer na minha mão, né? É um negócio assustador. Né? Até comum. Agora a gente pergunta, por que Deus permite isso, né?
por outro lado, eu fiquei, quando eu estava lendo esse primeiro parágrafo, eu fiquei imaginando, com esse trecho todo, quantas situações de chamado nós temos na vida e que a gente faz ouvidos mocos, né? Chamado a exercer com dedicação e desvelo, chamado a cumprir um dever, chamado a refletir, chamar a procurar com zelo, como disse a página hoje, o desenvolvimento nosso. E aí as coisas vão rolando na vida. Uma hora a gente tem que... Eu acho que esse momento é duro, ser entregue a mãos impiedosas de espíritos, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ser chamado, cair em si, né? Sei lá se eu estou... Você vê o seguinte, como é que, lá no Livro do Espírito, define a caridade segundo Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. Então, ele está lidando com pessoas que, provavelmente, durante a vida não foram benevolentes com os outros, não foram indulgentes e não perdoaram. Né? Aí, quando chega... Ontem eu estava vendo um vídeo de um programa desse tipo de ídolo, né? De cantores, calouros, né? Eles só apresentavam os quadros terríveis, os piores quadros. Os piores. E os programas em que a pessoa tem que responder coisas óbvias, né? Aí a pessoa dizia, qual é a letra que você põe aí? C de Sérgio, R de ervilha. Então, aí todo mundo ria, chamava de ignorante, aquele negócio todo. É uma impiedade, é um negócio assim, terrível, né? E fica engraçado, né? Mas é terrível isso. Então, durante a vida, esses espíritos, eles agiram sem... Porque, quando nós somos egoístas, nós estamos agindo contra o amor. Porque a caridade é o contrário do egoísmo. Então, se nós não vivemos a caridade, que é benevolência, indulgência e perdão, nós estamos próximos, né, do egoísmo, dessa postura distante desses valores. Como é o que ele fala do fruto. Você levanta uma árvore que produz frutos e que você não tem benevolência, não tem indulgência, não tem perdão, depois você vai ter que comer os frutos que você plantou. Né? Isso é da lei. E isso tem um efeito, assim, interessante, que faz a pessoa refletir sobre como ela é. Não é isso? Você vê que até aqui, o André Luiz coloca que até ele se ajoelhou, lembrando dos erros dele durante a vida. Então, quando o André Luiz desencarnou, foram 8 anos, ele não passou por essa situação, mas foi uma situação muito difícil também, né? Onde que está a misericórdia de Deus que não ajudou esse camarada? A misericórdia de Deus sempre esteve presente com ele. Mas era preciso que alguma coisa dentro dele mudasse. Né? Então, quando houve uma mudança interna, quer dizer, no coração, aquele negócio da mensagem inicial, não adianta dizer, não, eu sou espírita, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fui isso, eu fui aquilo. Não. Jesus quer saber, quer dizer, nem é Jesus, é a lei de Deus, é o quê? É o que está no coração. Então, nessas horas, nós vemos o que está dentro do coração. Então, esse choque daí que eu vejo, que Deus permite, porque é um educandário duro para quem foi duro, para quem foi insensível com as necessidades alheias, né? Em torno dele e no mundo. Né?
Então ele vai. Quem nos acusa de crueldade? Vai, continua aí, Celeste. Eu só lembrei do que aquele homem falou para o rapaz que estava lavando o telhado aqui. A vida é dura para quem é mole. Daqui a gente vai encontrar o resultado de realmente vai ser um choque, porque a gente está ainda muito cego na imaturidade, né? Quer dizer, isso não quer dizer que nós tenhamos a vontade de exercer esse papel duro, difícil, né? Que vai ter consequências também. Né? Que quem está na crueldade, embora esteja na verdade, né? Até porque eu acho que esse papel aqui, ó, quem nos acusa de crueldade, não será benfeitor do espírito coletivo, o homem que se consagra à vigilância de uma penitenciária? Depende de como esse vigilante se conduza, né? E quem sois vós, senão rebotalho humano? Não sei o que é rebotalho. Mas lixo, lixo. Nada. Não vestes até aqui conduzidos pelos próprios ídolos que adorastes? O verdadeiro educador, ele não deixa de apontar a direção correta, de mostrar que está errado, mas ele não deixa de de robustecer a criatura para as condições que ela tem de avançar, de superar. E aqui, ó, não viesse... e quem sois vós senão rebotalho humano, né? Você vê o seguinte, a gente está vendo lá aquela guerra lá na Rússia contra a Ucrânia. Por que Deus permite isso? Por que permite? Tem crueldade ali? Tem crueldade. Por quê? A gente vai dizer que não vai sair nada de bom daquilo ali? Aquilo ali não é um caminho ideal. Mas até dessas desgraças, Deus consegue tirar coisas boas. O caminho que Deus escolhe não é aquele, é o que os homens escolhem. Então, quando os homens escolhem um caminho tortuoso, pode esperar que vem situação muito difícil. A gente não conhece as razões, a gente sabe as razões de agora. A gente não sabe o que há ali por trás espiritualmente, de séculos, o que está acontecendo. A gente não sabe. Mas, com certeza, daquela desgraça ali, vai sair alguma coisa boa, que poderia sair se os homens tivessem dentro do coração o amor, e não o egoísmo, o interesse pessoal. Mas como os homens preferem o interesse pessoal, a vivência egoísta, Deus permite que eles escolham esse caminho, mas esse caminho vai trazer para eles lições muito difíceis, muito importantes, e que não vão ficar esquecidas. Vanderlei, eu estou vendo aqui, pensando aqui. Esse homem está sendo assim, esse juiz, ele está sendo bem inflexível, sem misericórdia, está exercendo um papel, até como foi colocado aí, que pode servir de despertamento para esses espíritos que estão ali, enfim. Mas esse juiz que está colocando, ele é tão necessitado quanto os outros, não é? E um outro ponto que eu fiquei vendo assim, fiquei fazendo uma analogia de uma prisão.
Quem vai para a prisão é aquele que deve, está lá. Mas o carcereiro, ele também fica preso junto com eles lá, para exercer aquela função. Né? Então, na verdade, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele porque o escândalo vier. Será que daria para aplicar essa passagem a esse caso e a esse juiz aí? Pode. A gente observa o seguinte: existem processos obsessivos que a gente acha, poxa, como é que a pessoa passa por uma situação dessa? Processos cruéis de obsessão, né, de dominação de um tal jeito que você vê que é uma crueldade do espírito obsessor. Mas Deus permite. Isso que é, quando a gente diz que Deus permite, isso quer dizer que Deus diz que esse é o caminho a seguir? Não. Qual é o caminho a seguir? O caminho a seguir é você ter benevolência, ter indulgência e perdão. Se nós seguirmos esse caminho, nós vamos andar muito mais rapidamente. Agora, nós queremos fazer isso, mas nós temos um passado devedor grande, que nós não conseguimos, simplesmente pela vontade, não, agora eu estou arrependido, está tudo resolvido. Não. Quando eu firo os outros, dentro de mim, eu me sinto incomodado. O outro pode até me perdoar, mas aquilo me incomoda. O fato da pessoa me perdoar não limpou o meu coração. Fala, poxa, por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz isso? Está sem som, Valdemir, estou ouvindo. Está sem som? Eu acho que seu som... Tudo bem. Olha, Eu também estou ouvindo bem. Está sem som ainda? Não, não está sem som, não. Deve ter falhado para a Sônia. Tá? Está ouvindo agora, Sônia? Sim. Então, o que eu digo é o seguinte: quando a gente age mal, não é o outro que está me cobrando. Quando eu desperto a consciência, aquilo me incomoda. Embora o outro possa me perdoar, isso não resolve. Isso alivia algumas coisas. O caminho fica talvez mais fácil, mas aquilo, poxa, eu estou devendo. Veja só, quando Judas traiu Jesus, claro que Jesus o perdoou, mas ele não se perdoou. Aí ele diz, não, então uma pessoa é só se perdoar. Como se fosse uma coisa muito fácil. Você pegar uma sujeira, jogar para debaixo do tapete. Não está resolvido. Não está resolvido. Levou alguns séculos para que ele se perdoasse. Né? Então, Deus, agora, às vezes os outros não perdoam. E às vezes eu não despertei a consciência, eu preciso despertar. Então, quando eu não escuto a consciência, e a consciência me faz sofrer, né? Mas ela me faz sofrer, não é com o objetivo de sofrer, com o objetivo de que eu enxergue que aquilo que eu fiz não foi bom e que eu preciso modificar a minha vida, o meu jeito, as minhas opções. Então, Deus, eu escolhi o caminho difícil, você é livre para fazer isso. Agora, quando eu escolho o caminho difícil, eu escolho um caminho em que eu violentei a minha consciência. Agora, quando eu resolvo seguir o caminho bom,
eu vou passar pelas dificuldades, pelos sofrimentos, mas eu estarei me pacificando com a minha consciência. Puxa, isso é ótimo. O ruim não é o fato de eu estar sofrendo. Se eu estou sofrendo, estou me entendendo com a minha consciência, isso é bom. Agora, se eu estou sofrendo e eu continuo em luta com a minha consciência, brigando com ela, não querendo aquilo, aí eu não resolvo. Eu vou protelando o processo. Então, o que a gente ouve aqui, Deus tem... Você quer entrar em guerra? Você não entra em guerra de repente. Você vai, como o Lísias fala para André Luiz lá na Segunda Guerra Mundial. Isso aí é um tumor que a humanidade foi deixando encher. Então, chega uma hora que vai estourar o tumor. Então, nós vivemos um mundo, hoje, em que a violência é impressionante. São pessoas, não são pessoas enlouquecidas. Você olha, é um chefe de família, é uma mãe de família, é uma pessoa que seria uma pessoa comum, e, de repente, mata alguém, explode uma escola, faz alguma coisa dessa. Que mundo é esse? Que pessoas são essas? Então, isso tudo vai acumulando. É um tumor que está crescendo. Então, chega uma hora que isso tem que arrebentar. Deus permite. Você quer esse caminho? Não é o caminho que eu quero. Qual o caminho que Deus quer? Que nós nos amemos. Que nós nos respeitemos. Não, mas eu quero ser feliz como eu quero. Não é como Deus quer. Tudo bem. Agora, a minha vontade vai prevalecer até o ponto em que Deus diz assim, olha, desse jeito você não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu vou te dar um freio. Você vai beber, vai comer o fruto que você plantou, para você aprender que esse fruto não é bom. É isso que a gente está vendo aqui. Deus não está dizendo assim, muito bem, você cumpriu uma missão de massacrar essas pessoas com crueldade. Não, não vejo assim. Agora, ele está fazendo alguma coisa que essas pessoas vão poder tirar algum proveito disso. Entendeu? É assim que eu vejo. Por isso que Deus permite. Se isso daí não fosse adequado para as necessidades deles, eles não estariam aí. Você vê que André Luiz, quando desencarnou, ele não foi para um tribunal desse. Foi para uma experiência muito difícil, mas não foi isso aí. Ou seja, cada um vai receber um tratamento adequado e que ele pode tirar um proveito daquilo. Né? E o amparo está por toda parte, né? Que o Rubio já falou. Em toda parte da Terra, da vida física, no mundo espiritual, os trabalhadores do Cristo estão ali para ajudar. Agora, as pessoas... Não é, agora eu estou sofrendo isso, e me tira daqui. Não é assim. Te lembra lá no Memórias de um Suicida? O Camilo estava lá com aqueles outros portugueses e, de vez em quando, ele via alguém ser retirado. Eles queriam ir atrás, não podia. Que não estavam amadurecidos para o atendimento que eles precisavam amadurecer mais. Né? Então, não existe injustiça da parte de Deus. A injustiça dos homens, muitas vezes, aparente injustiça, é necessária para o despertamento da criatura. Isso que eu estou entendendo. Mas, me desculpe eu insistir na questão. Isso aí tudo eu compreendi. O que eu estou trazendo no ponto justifica a ação sem misericórdia do carcereiro?
muito embora ele esteja agindo com a permissão de Deus. E a pergunta que eu falei assim, aí a pergunta que eu coloquei foi: é necessário que venha o escândalo, mas ai de quem fizer esse escândalo. Esse juiz aí, ele também será, digamos assim, julgado? Porque, na verdade, ele está sendo inflexível, ele está usando aí de uma postura sem misericórdia. Isso não é de Deus, né? Não é, a ação dele não é com a permissão de Deus. Ele está fazendo isso, Deus permite, mas isso não justifica a atitude dele. Então, você já deu a resposta, né, Sônia? É isso? Você está dizendo que Deus permite isso, mas essa não é o caminho orientado por Deus. Se fosse, ele não estaria ali, mas outro estaria ali ocupando o espaço. Entendeu? Se ele age com crueldade, a ação dele não está de acordo com a lei de Deus, que é a lei de amor. Não é isso? Então, ele não está agindo de acordo com a lei de Deus de amor. Mas ele está agindo ali, e aquilo ali vai ter um benefício para eles. É igual um obsessor. Por que Deus permite que o obsessor destrua a vida de uma pessoa? Leve uma pessoa ao suicídio. Se Deus não permitisse, ele não faria. Mas é o que Deus quer que ele faça? Não. Mas está no nível de liberdade dele de agir. O que o obsessor faz com uma pessoa que é levada ao suicídio, você pode comparar com essa situação que está se passando no mundo espiritual. Deus quer que ele faça isso? Não. Existem razões para ele fazer isso? O que está obsidiando, ele acha que tem razão. É permitido por quê? Porque o outro tem dívida nessa área. Certo? Ele vai ser premiado por libertar o outro com a obsessão? Não. Ele vai ter que pagar as suas dívidas com o que está fazendo. Quando a gente diz que ele está agindo e que isso aí tem a permissão de Deus, ninguém aqui está dizendo que Deus está aplaudindo o que ele está fazendo. Pelo próprio termo que ele fala, crueldade, dureza, inflexibilidade. Mas as pessoas que estão ali são pessoas que viveram e que cavaram esse tipo de tratamento para elas. Só nessa dureza que elas vão acordar. Se é que vão acordar. Entendeu? Essa é a questão. Eu acho que aqui nessa hora, gritos atormentados, rogativas de compaixão se fizeram ouvir, muitos se prosternaram de joelhos. Deve ser um misto de sentimentos, ou de arrependimento, ou medo, ou implorando, me libera daqui, né? Mas deve ter sido uma emoção tão grande, porque mostra a reação do Gubbio trazia a destra sobre o peito, como se contivesse o coração, mas vendo por minha vez aquele grande grupo de espíritos rebelados e humilhados, orgulhosos e vencidos, porque é horrível quando a gente reconhece que a situação difícil que a gente está passando foi porque nós mesmos fizemos escolhas infelizes, é por nossa culpa. A gente escolheu aquilo lá atrás, né?
E redundou naquela situação. É horrível, porque é um misto de arrependimento com cair em si, com vergonha, com... Quer dizer, isso que dirá você já desencarnado, né? E aí isso foi uma dor generalizada, né? E o André Luiz se emocionou, também lembrou dele próprio. Você acha que se essas pessoas fossem bem tratadas ali, elas ficariam bem? Não. Parece até filho, quando a gente começa a mostrar tudo que ele não está fazendo. Eu me lembro de mim, quando minha mãe falava, está estudando, não faz nada aqui, é horrível, a gente fica deprimido, chora. Mas depois aquilo foi bom, que a gente começa a querer mudar, melhorar um pouco, daqui a pouco de novo, né? Eu acho que deve ser uma coisa assim mesmo, para esses É espíritos. uma coisa dolorosa, difícil, né? Mas é tudo verdade. Infelizmente, isso é que dói. Porque vem a mãe fala um monte de coisa e é tudo verdade. A gente não aguenta ouvir, né, as verdades e fica arrasado, mas é verdade. Algum de nós gostaria de estar no papel desse juiz? Não. Algum de nós gostaria de estar no papel dessas pessoas que estão sendo julgadas? Também não. As duas situações desses canais estão ali comandando numa zona de grande inferioridade. Na verdade, o juiz já devia ser assim antes de desencarnar, né? Hein? Eu digo que, na verdade, o juiz traz o que ele foi na Terra, né? É verdade. A gente vê quantas pessoas assim com julgamento, com posturas inflexíveis e duras, depois elas vão ser aproveitadas, né? Para poder fazer esse papel aí de julgadores. Mas a ação delas já devia vir antes. Lá eles só vão selecionando aí quem já estava nessa postura. E eles estão unidos também pela afinidade, né? Não existe uma hierarquia, a gente chama de juiz, nem, às vezes nem aqui na Terra, aquele que a gente chama de juiz, pode também ter uma incidência moral, né? Mas ele tem o poder, né? É mais o poder, né? Então, muitos agem dessa forma aqui na Terra ainda também, sobre os mais fracos, aqueles que cometeram crimes, são humilhados também, muitas vezes, né? Então, não existe uma hierarquia nesse local aqui do livro, né? Eles estão unidos pela afinidade, mas não há hierarquia. Esses não são superiores a esses que estão ajoelhados, com medo, assustados, né? Não, na verdade, ele tem uma hierarquia, porque se não tivesse, eles não se ajoelhavam. E ali era... Olha só que interessante, Sônia. As coisas não necessariamente funcionam como Deus quer. Funcionam como Deus permite. É diferente isso. Deus quer que as pessoas tenham liberdade de ação. Isso não quer dizer que ele quer que as pessoas errem, que as pessoas façam o mal. Mas se ele não deixar a pessoa livre para agir, como é que a pessoa vai ser consciente, vai ter mérito na construção da sua felicidade, da sua elevação? Não tem como. Olha o que ele diz aqui. A gente está vendo esse quadro aí, né? No mundo espiritual. Olha aqui. Na edificação da política, a mensagem que nós lemos hoje, inicial. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina. E a política, ela existe, ela se construiu para manter os princípios da ordem divina. Aí elas surgem sob os nomes de discórdia e tirania. Assim, a política, ela deve ser para atender à vontade de Deus. A vontade de Deus é o amor, a compreensão. Mas o que prevalece na política?
não é o interesse pessoal? É interesse pessoal. Não existem inimigos políticos. Existem interesses pessoais divergentes. Não existem também amigos políticos. Existem interesses que se conjugam. Então, ninguém ali está para... Ninguém que eu estou dizendo, estou exagerando. Lógico que existem pessoas nobres ali. Mas ela, no geral, ela é conduzida pelos interesses. E isso funciona entre as nações também. Por isso que as guerras ocorrem. Surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, o comércio é para isso. As pessoas se aproximaram. Aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. A gente observa, eu vi hoje o comentário da pessoa, que a competição ela é importante. No sistema que nós vivemos, a competição é importante. Eles dizem, o que é a competição? Competição é que eu quero ser melhor do que o outro, para vender mais. Na visão espiritual, eu tenho que trabalhar para ser melhor do que eu. Eu poderia alcançar muitos bons resultados. Vamos aperfeiçoar o nosso trabalho, mas não. O objetivo é ganhar do outro. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Ou seja, as coisas não funcionam, elas funcionam como Deus quer, mas não que Deus aplauda como está funcionando. Deus quer por quê? Deus deixa a pessoa livre para fazer. Isso aqui na Terra e no mundo espiritual também, com as limitações necessárias. Quer dizer, aqueles espíritos que estão ali julgando, eles não têm acesso, nem voz, nas esferas superiores. Eles não julgam os bons. Eles julgam os que se perderam. Então, é como se fosse aqui na Terra, a pessoa sendo julgada por um juiz cruel. E nós já tivemos muitos juízes cruéis na Terra, né? Juízes que decidiram que não são justos. Essa é outra história, né? Então, olha só o que ele vai falar. Segue aí, Salete. Exasperado. Exasperado, o julgador bradou colérico. Perdão? Quando desculpaste sinceramente os companheiros da estrada? Onde está o juiz reto que possa exercer impune a misericórdia? Encindindo. Não, dá uma paradinha aí. Vamos pegar esse pedacinho aí do perdão. Perdão faz parte lá daquela compreensão da palavra caridade, né? Da lei de amor. Aí ele está As pessoas estão pedindo perdão. E aí? O que ele diz? Aí ele fez eles pensarem quando eles sinceramente desculparam os companheiros da estrada. E onde está o juiz reto que possa exercer impune a misericórdia? Estranha essa pergunta, né? Que ali a gente está vendo... É igual aqui na Terra, né? O camarada roubou, o juiz vai botar ele na cadeia, não vai? Sim. Então, esse juiz aí é como se fosse um juiz aqui na vida física. Olha, a lei de lá, que ele está analisando, não é a lei daqui, que você roubou, que você matou.
propriamente, se bem que matar, ele está lá. Mas ele está falando aqui, ó, coisas que nós não temos lei para isso. Quando desculpaste sinceramente os companheiros da estrada, tem alguma lei que diz assim, ó, você não desculpar, você vai pegar 10 anos de prisão? Não existe isso. Agora, existe se você não desculpar e agredir o outro, e matar o outro. Né? Aí existe, mas não é porque ele não desculpou, é porque ele matou, ele agrediu. É isso? Ali não. Quando desculpaste sinceramente o companheiro da estrada. Sinceramente, é uma coisa que está no coração. E está usando critérios importantes. Vê que não tem advogado de defesa ali. Nem promotor, tem um juiz. Quer dizer, as testemunhas são as próprias pessoas que cometeram os equívocos. Isso que ele está dizendo. Então, nesse nível aí, quer dizer, a pessoa cai nas mãos de juízes dessa natureza, não é por acaso. Como eu falei, André Luiz não caiu nas mãos desses juízes. Por quê? Existe uma diferença. Esses réus aqui são réus especiais. E vão ter um tratamento adequado. Isso aqui para a gente é duro entender isso, né? A gente está vendo uma coisa que está acontecendo e que está sendo permitido por Deus. É a mesma coisa que a gente olhar a guerra e falar assim, como é que Deus permite isso? Olhar uma pandemia no mundo inteiro doente, como é que Deus permite? Como é que Deus permite as pessoas que teriam que cuidar da saúde do povo lutarem contra? Como é que Deus permite? Ah, meu filho. Tem alguma razão para isso aí. Ele justamente quando se questiona isso, né, por que Deus permite, é que está se duvidando da misericórdia de Deus, está se duvidando da bondade de Deus, da justiça de Deus, quando se questiona isso. Você quer ser mais do que Deus. Né? Então, mas o que Deus quer? Deus colocou ali, ó. A gente viu aqui, ó. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina. O que é o princípio da ordem divina? É o amor. Você querer para os outros o bem. Não é isso? Então, Deus permite que as pessoas tenham liberdade relativa. E nessa liberdade, os ajustes vão se fazendo. Nós vamos aprendendo, né? Não diz lá no Livro dos Espíritos, camarada que foi mau pai, vai renascer como filho de um mau pai? Aí fala, poxa, então o camarada vai renascer com a missão de ser um mau pai? Não. O que não falta é você achar mau pai aí nesse mundo. Então você vai nascer, não vou botar você que foi um mau pai, um bom pai. Vou botar você nascer como filho de um camarada que provavelmente não vai ser um bom pai. Aí você vai sentir o que a falta de um bom pai. Isso não é a regra absoluta. Né? A pessoa que usou o dinheiro e jogou fora vai renascer com dificuldades nessa área. Poxa, como é que Deus faz isso? Né? Você matou muita gente na guerra.
né, nazista, botou o pessoal para fritar lá nos campos de concentração. Então você vai renascer onde? Vai renascer na Etiópia. O mundo vai mandar comida para você e a comida não vai chegar. Deus quer que a comida não chegue? Não. Deus quer que a comida chegue. Mas as pessoas que são parecidas não vão deixar a comida chegar. Você vai morrer de fome. A gente vê aquelas fotos lá, o urubu esperando o cara com as costelas de fora, o urubu esperando ele morrer para comer. Horrível. Como é que Deus permite isso? Deus está deixando a liberdade de ação. Agora a gente vê outras coisas. A gente vê homens e mulheres que entram lá para instituições que trabalham a benefício dos outros em condições de alto risco, como, citar um exemplo, tem outros exemplos, né? Os Médicos Sem Fronteira, que às vezes estão lá numa maternidade num país daqueles e o pessoal joga bomba, explode a maternidade com mulher e criança. Como é que Deus permite isso? Você está vendo gente aí fazendo o que Deus quer, vão lá ajudar. Isso é o que Deus quer. Agora, Deus permite que o outro solte a mão. Agora, amanhã, ele vai chegar no mundo espiritual, vai encarar um julgamento desse aí, não é? É injusto. Agora, eu fiquei pensando também que hoje, se a gente enfrenta a impiedade, né, a loucura, a agressão, não é por acaso. E Deus permite que enfrente. Mas, ao mesmo tempo, a maneira como nós vamos enfrentar, se é com rebeldia, se é com revolta, se é cultivando mágoa, ressentimento, ou se é procurando vencer esses sentimentos, ou se é no esforço de não retribuir, de não atentar contra aqueles que nos fazem mal, que está lá no Evangelho, Deus vai ver, está dando essa oportunidade da gente agir conforme a vontade dele, né? Isso também vai estar sendo submetido à lei, né? Exatamente. Celeste, dentro do que você está falando, também pensei, até no exemplo que o Vanderlei deu dos Médicos Sem Fronteiras, né, que eles vão lá e fazem, isso é um dos exemplos. Mas também, uma alma extremamente endurecida, difícil, Deus também pode conceder para ela a oportunidade dela vir, não passar por aquela dor atroz, né, mas dela exercitar o amor para pagar a multidão de pecados. E eu fiquei lembrando, né, no mundo também deve ter pessoas assim, de repente médicos que mataram muita gente e eles reencarnam com a medicina para pessoas que mataram muita gente, agora reencarnam com a medicina sendo médico para poder ressarcir seus débitos. E também os médios, né, que eu fiquei vendo ali, porque o dia eu estava lendo, estava falando sobre isso, né, que os médios, na acepção da palavra, são aqueles que cometeram grandes crimes contra a sociedade e tal. E que ele vem nessa condição, não está passando por aquela dor, né, da expiação atroz, mas ele vem como uma missão, uma tarefa de exercer, de contribuir no bem para pagar a sua multidão de pecado. O fato, às vezes, da gente não estar... Eu estou falando de encarnado, né? Não estou falando de desencarnado, porque aqui, no caso, ele está me dando como encarnado. Mas, no caso de encarnado, o fato de, às vezes, você não estar numa expiação grande e atroz é porque a misericórdia divina exerceu sobre você, te dando oportunidade de você pagar com amor a tua multidão de pecados também. Né? Isso tudo está certo, Sônia. O que a gente está querendo entender não é esse caso. Esse caso, a gente sabe que Deus tem 1000 recursos
para educar a pessoa. Nós queremos entender por que razão há pessoas que passam por uma situação que parece injusta. Por exemplo, que a gente citou, o pessoal lá na África, na Etiópia, aquelas crianças esqueléticas, morrendo ali, o urubu esperando a pessoa morrer para comer, sobrar. Por que Deus permite isso? É crueldade de Deus? É esquecimento de Deus? É esse o quadro que a gente quer analisar em função desse quadro que a gente está estudando aqui. Que Deus tem milhões de mecanismos para corrigir as pessoas, de oportunidades, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. A própria a mãe do Gregório vai dizer lá na frente que ele vai renascer com poder, com dinheiro, embora tenha desperdiçado oportunidades semelhantes no passado. Ele vai ter essa oportunidade. Não vai nascer miserável. Então, Deus sabe melhor do que qualquer um os mecanismos que tem mais adequados, cheios de misericórdia, para pessoas resgatarem suas dívidas. Agora, quando a gente diz que Deus tem misericórdia, isso não quer dizer que ele vai deixar que a misericórdia signifique que a pessoa não vai passar por dificuldades. Não é isso. A misericórdia de Deus é o amor que ele tem pela criatura. Nós, às vezes, confundimos o amor como o mundo entende. Há muitos pais, muitas mães, que tiveram um amor muito grande pelos filhos. Quando chegam no mundo espiritual, elas veem que os filhos estão infelizes. Na vida física, estão presos, estão viciados, ou estão no mundo espiritual em zonas terríveis, sofrendo intensamente. E às vezes elas podem dizer assim, que às vezes as pessoas dizem, né? Porque elas amaram demais. Não. É porque não amaram. Elas fizeram as vontades dela, retiraram os sofrimentos, aliviaram, limparam todas as dificuldades para que elas fossem felizes. Isso é um equívoco. Então, o amor de Deus não é o nosso amor, que a pessoa pinta e borda e você limpa toda a sujeira que ela fez. Não é assim. O amor de Deus é o amor que educa, que orienta, que trabalha intensamente para a pessoa se conhecer e se renovar e se iluminar. E ele tem 1000 recursos. Quando a gente olha a pessoa passando por um sofrimento desse lá na Etiópia, morrendo à míngua, a gente não cita isso como misericórdia de Deus. A gente diz que a misericórdia de Deus é quando a pessoa vem e vai pagar todos os seus pecados com ações no bem. Não. Em tudo a misericórdia de Deus está presente. Você acha que uma pessoa que nasce e adquire a hanseníase está abandonada pela misericórdia de Deus? De jeito nenhum. É que nós não entendemos que isso é misericórdia de Deus. A gente acha que a misericórdia de Deus é quando você não vai sofrer. Não é verdade. É essa visão que é um equívoco. A gente acha que os judeus que foram lá para aquela destruição na Alemanha, não, a misericórdia de Deus os abandonou? Não. Misericórdia de Deus atinge tanto a vítima quanto aquele que está triturando as pessoas,
nunca se afasta. E vai dar o medicamento adequado, a educação adequada para que ele... Nós não sabemos qual é. Eu não sei julgar o que é melhor para uma pessoa que agiu dessa ou daquela forma. Não sei. Qual é o mecanismo que Deus vai usar para o Putin? Não sei. Eu não conheço aquela alma. Deus conhece. Né? Eu acho que a gente tem que elastecer a nossa visão do amor de Deus. O amor de Deus não é o amor que nós entendemos no mundo. É diferente. É amor de verdade. Entendeu? Para nós, amor é carinho, é abraço, é afeto, é não deixar o outro passar por necessidade. Isso é amor. A Deus é muito mais do que isso. Tá certo? Bom, o nosso tempo avançou. Esse juiz é bom, né? Ele faz a gente pensar. Isso. Agora nós vamos começar a ver o que ele vai fazer, não é isso? Tá bom? Tá certo, minha gente? A Sandra ficou até com calor, né? Dá um calor mesmo. Dá um calor e, ao mesmo tempo, dá um arrepio. Dá um frio na alma. Um frio na alma. Meu Deus do céu. Estou perdido, né? A gente fica falando essas coisas. É como diz, tudo que você falar pode ser usado contra você, né? É verdade. Tá bom, minha gente. Vou pedir para a Sandra fazer a nossa prece. Pode ser, Sandra? Faço sim.